Sou Pan, o deus pagão das florestas. A calmaria daquela planície árida é uma mentira, pois eu sou a melodia que se infiltra em sua mente. No livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, convido vocês a caminharem sob um céu de sangue, onde o som da minha flauta de ossos molda o ar e as vontades. Veja as 5 cabras marcharem em um ritual de sombras e sinta o pavor de um pacto que não permite fuga. Vocês tocarão a flauta para herdar o poder, ou serão consumidos pela escuridão. A obra já está disponível na wiclap.com e na Amazon, nos formatos impresso e digital, em 6 idiomas. Acompanhem minha procissão e escolham seu destino. Cuidado! A noite tem ouvidos, e minha melodia nunca termina para aqueles que ousam ouvir. A estrada é longa para quem carrega uma culpa pesada demais. Eu conheço cada curva desse caminho, cada sombra que os seus faróis tentam inutilmente espantar. No livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, minha história espera por você na penumbra. Não adianta acelerar ou trancar as portas. O passado sempre encontra um atalho pelo retrovisor, e o frio que eu trago não conhece trincos ou fechaduras. O livro já está disponível na wiclap.com e na Amazon, nos formatos impresso e digital, em 6 idiomas. Venha me encontrar entre as páginas, se tiver coragem de olhar para trás. João não deveria ter ido embora. Agora, eu nunca mais vou deixá-lo em paz. Vocês, humanos, cruzam suas estradas desertas acreditando na segurança ilusória do aço e do vidro de seus carros. Tolos. Em 1961, na Rota 3, o casal Hill aprendeu que o silêncio da noite é nosso. No livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, você sentirá o frio da nossa mesa de metal e o peso das horas que sua mente apagou para tentar proteger o que resta da sua sanidade. Nós os observamos, nós os catalogamos. O registro desta jornada está disponível na wiclap.com e na Amazon, nos formatos impresso e digital, e em 6 dos seus idiomas primitivos. Leia enquanto ainda possui uma consciência para processar a informação. Apague as luzes e espere o sinal sonoro. Sua biologia é fascinante. E ainda temos muito o que extrair de você. No bunker da chancelaria, o ar é viciado e as ordens são fantasias datilografadas. Eu sou o general Heinz Guderian, também conhecido como o homem que enfrentou Hitler. No livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, convido você a encarar a verdade que Berlim tentou esconder sob toneladas de concreto. Enquanto o mundo desmorona e o Führer e seus generais vassalos brincam com alfinetes em mapas de territórios que já não existem, eu falo para eles de diesel, de munição e da aritmética cruel da guerra. Eles respondem com palavras como vontade e destino. É o embate final entre a realidade dos fatos e a loucura de um comando que perdeu o contato com o chão. O livro já está disponível na wiclap.com e na Amazon, nos formatos impresso e digital, em 6 idiomas, inclusive na minha língua materna, o alemão. Veja como termina um império que ignorou a logística. A vontade pode inflamar discursos, mas não move panzers. É impossível salvar uma nação de um líder que prefere sua própria mitologia à realidade dos mapas. Escute bem. Em Miami, a Academia Sandin não se trata de saúde. Se trata de superioridade. Eu sou Daniel Lugo,
Entendi cedo que o sonho americano tem um atalho, e ele passa pelo estelionato, pela violência e pelo assassinato. No livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, você vai descobrir como eu e minha gangue transformamos o ferro da academia em poder absoluto. Não precisávamos ser os mais fortes, apenas os mais implacáveis. Quer saber até onde a ambição pode levar quando a dor alheia é a única regra e a ganância é o combustível? O livro já está disponível na wiclap.com e na Amazon, nos formatos impresso e digital, traduzida para 6 idiomas. Compre o seu exemplar, mas não se esqueça, uma vez que você entra no meu mundo, eu me torno o dono de tudo que você carrega, especialmente do que você ainda não me entregou. Knoxville, janeiro de 2007. O frio gelava os ossos, mas o que me atraiu foi o cheiro de enxofre. Não o meu, mas o que emana de homens que decidem que outro ser humano é apenas uma oportunidade para fazer o mal. Eu estava lá, sentado no teto daquele Toyota, observando a luz se apagar nos olhos de Shannon e Christopher. No livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, eu registro cada prece que morreu no silêncio do céu e a banalidade dos monstros que transformaram uma lata de lixo em um sarcófago. A obra já está disponível na wiclap.com e na Amazon, nos formatos impresso e digital em 6 idiomas. Leiam e vejam o que a humanidade faz quando eu apenas me encosto em uma árvore para observar. Quanto a Davidson e sua matilha, não temam, leitores. Eu já preparei o lugar deles no centro da minha estagnação, onde o fogo nunca apaga e o grito deles será a única música que jamais terá fim. Eu sou o Marechal de Campo Idi Amin Dada, o senhor de todas as bestas da terra, peixe de todos os mares e o verdadeiro gigante da África. Me chamavam de paizão, porque eu fui o único capaz de domar Uganda com punho de ferro. No livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, você entrará no meu palácio e sentirá o peso da minha coroa. Eles falam de paranoia, de sombras e de vozes, mas eu só via traidores que precisavam ser removidos. Minha história não é para os fracos. É para quem entende que o poder é uma solidão absoluta que consome a alma. A obra está disponível na wiclap.com e na Amazon, em formatos impresso e digital, e em 6 idiomas. Leia cada página com o devido respeito. Eu não gosto de quem me olha com olhos atravessados. Lembre-se, mesmo no silêncio do seu quarto, eu ainda posso ouvir o seu coração batendo de medo daqui. O porto de Texas City estava cheio e o ar tinha gosto de fuligem. A gente achava que o SS Grand Camp era só outro navio carregando fertilizante. Farinha inofensiva, eles diziam. Mas o inferno não pede licença para começar às 6 da manhã. No terceiro volume de Contos Fantásticos do Cubo, eu te levo para dentro daquele porão sufocante, onde o ar parou de correr e o mundo se preparava para virar metal e fumaça. A obra já está disponível na wiclap.com e na Amazon, nos formatos impresso e digital, traduzida para 6 idiomas. Cuidado com o que você carrega no peito. Às vezes, a carga mais leve é a que causa a explosão mais devastadora. Eu sou Ayn Rand e digo que a razão não admite concessões nem sombras. No meu conto O Coletivo, presente no terceiro volume de Contos Fantásticos do Cubo, eu exponho a forja onde mentes foram temperadas sob o fogo da lógica e onde a fraqueza da integridade humana transformou o templo da razão em cinzas. Muitos buscam a liberdade,
mas poucos suportam o peso de uma verdade absoluta. O coletivo foi um sol que brilhou antes de queimar a alma daqueles que não sustentaram a própria coerência. O metal só endurece sob o golpe violento do martelo da realidade. Se você possui a coragem de enxergar o motor da existência e recusa-se a curvar seu intelecto ao misticismo, acesse laurusbookstore.com para ver detalhes sobre os livros do autor e links para adquirir as obras na wiclap.com e na Amazon. O mundo me chama de cruel, mas eu sou o escudo que protegeu Madagascar da praga estrangeira. No meu conto, A Rainha de Madagascar, no terceiro volume de Contos Fantásticos do Cubo, vocês verão que a soberania exige mãos firmes e, se necessário, manchadas de sangue. Eu não permiti que bíblias ou impérios roubassem o que pertence aos nossos ancestrais. Se você tem coragem de olhar nos olhos de quem nunca se curvou diante de coroas europeias, adquira o livro na wiclap.com ou na Amazon. Disponível no formato impresso ou digital, em 6 idiomas: português, inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Minha terra não é um presente para estrangeiros, é o túmulo de quem ousar tomá-la. Sentem-se aqui perto, meus netinhos. Vou lhes contar uma história. Deixem a lenha estalar, porque o som do fogo é a única coisa que me acalma desde aquele inverno de 1943. Cair do céu não é para anjos, e sim, para quem está trancado em uma bolha de acrílico enquanto o mundo explode ao redor. No meu conto, Mayday, Mayday, Rikki-Tikki-Tavi, presente no livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, eu conto como foi ser o artilheiro de cauda que viu o próprio avião se partir ao meio sobre a Alemanha. Eu caí de 1000 metros de altura dentro de um pedaço de ferro retorcido, e por algum milagre, o chão me aceitou. A guerra nos tira muita coisa, mas não consegue apagar a verdade de quem esteve lá em cima. Se vocês quiserem saber como um homem sobrevive ao impossível, acessem laurusbookstore.com para detalhes sobre as obras e links para wiclap.com e Amazon. O céu não me quis, a terra não me segurou, e eu acabei sobrando aqui para contar a história. O gosto não é de uísque nem de vitória. É terra, terra fria, úmida, entalando na minha garganta e preenchendo meus pulmões. No meu conto, A Recompensa Final de Espilotro, no terceiro volume de Contos Fantásticos do Cubo, eu mostro que a porra da fama tem um peso, e ele esmaga como 6 pés de solo de Indiana. Eu era o terror de Chicago, o olho da máfia em Vegas, o Tony Durão, Tony Formiga, mas a minha promoção foi um matadouro forrado de plástico e 10 contra 2. O som oco dos bastões batendo em carne e osso ainda reverbera aqui embaixo, junto com o fedor do corpo do meu irmão Michael apodrecendo bem ao meu lado. Acessem a wiclap.com ou a Amazon para adquirir o livro. Podem jogar a terra, mas lembrem que, mesmo no inferno, ninguém esquece o nome da formiga. Sabe, em Nova York, o silêncio é grave, feito um contrabaixo tentando afinar. No meu conto Saudade do Tom, no livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, eu falo daquele instante em que abri uma gaveta e encontrei uma faca de aço com uma frase gravada: Made in Brasil. Não foi saudade de turista, foi um acorde de Mi maior com nona que não resolvia no peito. A distância é um ofício perigoso. Quanto mais longe se está, mais o país se infiltra na gente, feito harmônico mal resolvido. Para acompanhar essa partitura literária,
deem um pulo no laurusbookstore.com. Lá vocês encontram detalhes sobre os livros do autor e os links para a compra na uiclap.com e na Amazon. E como sempre digo, morar em Nova York é bom, mas é uma merda. Morar no Rio é uma merda, mas é bom. Vocês sentem esse martelar constante no crânio? Eu sinto. Do alto da torre, o mundo lá embaixo parece um tabuleiro de xadrez a 94 metros de altura. No meu conto, A Morte que Vem da Torre, que está no 3º volume de Contos Fantásticos do Cubo, eu convido você a entender o que acontece quando a mente de um atirador de elite encontra um abismo sem volta. Não espere somente tiros. Espere a anatomia de uma obsessão que cresce como um tumor. Para conhecer essa descida ao inferno, acessem laurusbookstore.com. Lá estão todos os detalhes e os links para garantir o livro na uiclap.com e na Amazon. A respiração é o segredo. Suspenda-a por um segundo e o mundo e a mira se tornam perfeitos. O silêncio na casa dos Graham nunca foi paz. Era apenas o fôlego que o mundo prendia antes do meu grito. Eu sou Paimon, o 8º rei, um dos príncipes do inferno. E se você pensa que a história terminou com Peter, é porque não conhece a persistência do sangue amaldiçoado. No meu conto, A Ascensão de Paimon, no 3º volume de Contos Fantásticos do Cubo, eu revelo que a linhagem Graham é uma árvore com raízes muito mais profundas e podres do que você imagina. O ritual não pode ser interrompido, ele apenas muda de corpo. Para testemunhar a minha coroação final e entender como o culto se infiltra nas frestas da realidade, acesse laurusbookstore.com. Lá você encontrará detalhes sobre todos os livros do autor e os links diretos para a uiclap.com e a Amazon. Não adianta fechar os olhos. Eu entrarei em sua mente com os pesadelos mais terríveis. Senhores, o campo de batalha definitivo não é feito de solo ou trincheiras, mas de símbolos e percepção. No meu conto, O Pentagrama no Pentágono, presente no volume 3 dos Contos Fantásticos do Cubo, vocês verão o que acontece quando a guerra da mente encontra a escuridão consciente. Eu sou o Tenente-Coronel Michael Aquino. Amigos, enquanto o público se perde em pânicos morais e histerias religiosas, eu opero nas profundezas do Pentágono, onde o uniforme militar é apenas a máscara de um mistério muito mais antigo. Investigar a minha mente é como tentar segurar a fumaça com as mãos. Você só encontrará o que eu permitir que veja. Querem entender o mapa do abismo? Acessem laurusbookstore.com para detalhes sobre os livros do autor e links para adquirir as obras na uiclap.com e na Amazon. A verdade não é um presente, é um estado de consciência que poucos ousam alcançar. A verdadeira guerra da mente não consiste em mudar o que o inimigo pensa, mas em ditar a frequência da realidade na qual ele é capaz de existir. O perfume de jasmim ainda estava no travesseiro, mas o calor já tinha ido embora. No meu conto, A Perda Irreversível de Palma, no 3º volume de Contos Fantásticos do Cubo, eu mostro como o vazio da minha própria casa se tornou o golpe mais brutal da minha vida. Rafael Henrique Clavel, o venezuelano, aquele cão sarnento. Ele não levou somente Guadalupe e meus filhos, ele tentou levar a minha honra. Mas o que ele não sabia é que, quando você apaga a última luz de um homem como eu, a única coisa que resta
é a clareza gelada da vingança. Eu sou Héctor Luiz Palma Salazar e aprendi que o inferno não é um lugar para onde se vai, é um lugar que se carrega no peito. Para conhecer essa história e o destino dos que me traíram, acesse laurusbookstore.com. Lá você encontra detalhes sobre as obras do autor e links para adquirir os livros na wiclap.com e na Amazon. A vingança não é uma escolha. É a única forma que me restou de continuar respirando. Me chamo Phil Schneider, engenheiro, geólogo e o sujeito que o governo chamava quando precisava fazer escavações em áreas secretas. Em 1979, sob as montanhas de Dulce, no Novo México, minha broca atravessou o granito. Ela abriu a porta para um pesadelo tecnológico que o Pentágono jura que não existe. Minha mão mutilada e a cicatriz cinzenta no meu peito nunca foram acidentes de trabalho. São as provas físicas de que algo no subterrâneo está vivo. No conto O que Phil Descobriu, que você encontra no livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, eu revelo o que acontece quando a engenharia humana colide com o impossível. Se você quer saber o que realmente há por baixo da base ultra secreta de Dulce, adquira o livro agora na wiclap.com ou na Amazon. Deixo para vocês um último aviso. Se algo acontecer comigo, não foi suicídio. Eu sou Helena Vaz, comandante da nave espacial NSC Prometheus. Enquanto você escuta estas palavras, 50.000 vidas repousam em estado criogênico às minhas costas, dependendo de cada decisão que tomo na ponte de comando. No meu conto, A Odisseia do Amanhã, você sentirá o peso esmagador de ser a última esperança de uma espécie. Deixamos Saturno para trás e cruzamos o abismo de 2 milhões de anos-luz rumo a Andrômeda, não em busca de glória, mas por sobrevivência. Somos o fogo de Prometeu tentando não se apagar no vácuo intergaláctico. Se falharmos, a humanidade deixa de existir. Se vencermos, o Éden nos espera. Para testemunhar o despertar do nosso destino e o salto que nos transportou através da galáxia, adquira o livro Contos Fantásticos do Cubo volume 3 na wiclap.com ou na Amazon. Nos formatos impresso e digital. Em 6 idiomas. O tempo de olhar para trás acabou, a história da humanidade recomeça agora. Olá, meu nome é Steve Wynn. Entre, o corredor nos recebe com aquela gentileza calculada que eu mesmo desenhei. Em meu conto, presente no livro Contos Fantásticos do Cubo volume 3, convido você a caminhar comigo pelos tapetes dos cassinos Mirage, do Wynn e do Bellagio. Edifícios que eu ergui. Eu mudei a alma de Las Vegas, transformando o detalhe em destino e o luxo em uma nova realidade. Quer entender como fiz desta cidade o que ela é hoje? O convite está feito. O livro já está disponível na wiclap.com e na Amazon em versão impressa ou digital e traduzido em 6 idiomas. A porta está aberta. Você vem? Eu sou Charles Scudder. Estou morto. Vago por estas ruínas de tijolos que assentei com minhas próprias mãos, onde o vento agora sopra por entre paredes que um dia foram o meu lar. O solar do bosque dos cadáveres não caiu por rituais ou demônios, como as línguas venenosas da cidade gostavam de espalhar. Ele caiu pelo peso da ganância e da maldade humana. Buscávamos o silêncio, Joey e eu, mas o mundo lá fora preferiu inventar mentiras imundas sobre nós. No meu conto, você encontrará o mistério de uma morte violenta e a anatomia de como o preconceito pode transformar um lar em um túmulo. Para entender o que realmente aconteceu naquela montanha e por que eu ainda não posso descansar,
Adquira o livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, na wiclap.com ou na Amazon. A consciência não acaba com a morte. Ela apenas fica mais nítida quando o barulho cessa. Meus queridos, eu sou o grande Vládio Valentino Liberati. Vocês veem o brilho e os candelabros, mas o que sobra quando as luzes finalmente se apagam? No meu conto O que Liberati não disse, no livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, eu finalmente deixo minha alma tocar sua própria música. É um bis íntimo entre mim e o Scott, longe do neon de Las Vegas. Conheçam o homem por trás das peles e do Chopin. É fabuloso e absolutamente necessário. Adquiram já o seu na wiclap.com ou na Amazon. Darlings, muito de uma coisa boa é maravilhoso, mas o que escondemos é o que realmente brilha no escuro. A minha função era simples: sentar, olhar e registrar. Na base S4, em pleno deserto de Nevada, o branco das paredes é uma escolha proposital. É um método para apagar a sua humanidade. Eu fui treinado para manter o contínuo, para garantir que a realidade permanecesse no lugar apenas pela força do meu olhar. Lá estava ela, no centro do salão, a caixa de vidro, alta, perfeita e aparentemente vazia. Mas no meu conto, presente no livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, você descobrirá que o vazio é a coisa mais perigosa que existe. O reflexo começou a se atrasar, o relógio errou o passo, e eu aprendi que o protocolo não protege ninguém, ele apenas documenta o inevitável. Se você tiver coragem de vigiar o que não pode ser compreendido, adquira o livro agora na wiclap.com ou na Amazon. Não desvie o olhar. A transparência é apenas o intervalo entre a espera e a consequência. Eu sou Liara Voss. No meu mundo, ninguém mais viaja. Nós saltamos. É um verbo regular, uma função mecânica. Você entra numa cabine branca em São Paulo e 0,4 de segundo depois sai em Tóquio. Os engenheiros juram que é instantâneo, mas eu descobri a mentira. No meu conto, O Salto, que faz parte do livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 3, eu revelo o que acontece no intervalo. O que a Nexon Transit esconde através de sedativos e contratos de sigilo. Eu entrei na cabine acordada. Eu bloqueei o supressor e olhei diretamente para o que habita o entre. Agora meu cabelo é branco, minha pele envelheceu décadas num suspiro, e eu sei que o salto não é transporte, é substituição. Se você quer entender o que realmente sai da cabine do outro lado, adquira o livro agora na wiclap.com ou na Amazon. Não feche os olhos na cabine. A fome sempre reconhece quem está olhando de volta.